Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, iniciando mais um chapter da Neurosemântica. Uma oportunidade extraordinária para a gente criar relacionamentos e também aprofundar o nosso conhecimento. Hoje nós temos uma noite extraordinária com a participação da CFG Soluções, compartilhando conosco como descobriram e aprenderam a estudar metaprogramas e, inclusive, a produzir conteúdos extraordinários. Eu passei pela experiência com eles e posso afirmar que vale a pena. A comunidade de neurosemântica, ela é dedicada a realizar com excelência, né, e ajudar as pessoas a desenvolver seus potenciais e a liberar seus potenciais humanos, a atingirem o que há de mais extraordinário e capacidade de realização. Nós estamos presentes em mais de 40 países. Somos aproximadamente mais de 3.400 pessoas formadas com conhecimento de neurosemântica. E só no Brasil nós temos 58 meta-coaches ativos e 500 trainers mundo afora. E nós estamos aqui para contribuir para que as pessoas possam se preparar e irem para o próximo nível. O Chapter Brasil tem a finalidade de criar um espaço onde nós podemos praticar, treinar, passar pela experiência da melhor forma possível. Temos grandes pessoas que têm dado uma contribuição extraordinária para a nossa comunidade, para o avanço da nossa comunidade. Nós não estaríamos aqui se muita gente, desde 2011, 2012, não estivesse trabalhando na neurosemântica para nós avançarmos, né? E entre essas pessoas que deram uma grande contribuição no início, está aqui conosco o nosso querido Ronald, que é uma personalidade que eu tive a oportunidade de conhecer no Chapter, já somos amigos há 4 anos, ou melhor, há quase 6 anos de forma virtual, né? Mas vamos nos conhecer pessoalmente dentro em breve. E hoje também nós temos uma grande gratidão ao nosso inspirador, Dr. Michael Hall, que é um PhD, um estudioso de comportamento humano. Ele participou no início do trabalho, do desenvolvimento, das descobertas da PNL, depois acabou evoluindo, levando e ajudando a criar a neurosemântica, que é a neuro, o que responde à nossa fisiologia. E semântica é o significado que damos às coisas que afetam o nosso organismo, a nossa fisiologia, e o qual nos leva a dar uma resposta externa. Bom, há muita coisa para nós vermos aqui, temos muitos conteúdos, e agora contamos com a contribuição de uma equipe que está nos ajudando a estruturar o trabalho da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Eu sou um dos membros do comitê do Chapter, né? Aqui comigo, que tem dado uma grande contribuição, a quem eu tenho uma devoção e um respeito e consideração muito grande, a Alda Colombo, a Eliane Santos, a nossa querida regional director no Brasil, dona Andréa Cardone, a nossa master leader dos metacodes aqui no Brasil, o nosso querido Fulvio Guelph, que foi um dos grandes mantenedores do Chapter, deu uma grande contribuição para que o Chapter estivesse ativo e atingisse uma atuação no Brasil inteiro. Hoje é o nosso vice-diretor regional dos metacodes no Brasil, que é uma posição que eu reconheço que não teria outras pessoas melhores a ocupar esse posto. Também temos a grande contribuição da nossa querida Lídia Batista, lá de Minas Gerais, a Larissa Tonaco, que tem dado uma grande contribuição, e sem esse grupo de pessoas, muitas das nossas iniciativas não estariam nesse nível. Porém, agora nós vamos nos preparar. Eu vou passar a palavra ao nosso querido Fulvio,
para ele conduzir a sua palestra, ele vai compartilhar conosco esse conteúdo. Eu vou pedir para que todos mantenham seus microfones desligados e caso alguém queira fazer alguma pergunta, o Fulvio vai trazer um enquadramento para a gente de como ele quer fazer isso, se durante a palestra ou ao final dela. E depois vocês permaneçam aqui, assim que ele concluir, né, nós vamos ter uma extraordinária sessão com o André Cardone, ok? Bom, Fulvio, seja bem-vindo, você está com a palavra. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua doação e a sua entrega. Vamos lá, é com você. Boa noite a todos, é um grande, um enorme, um imenso prazer estar aqui com vocês de novo, nessa maravilhosa noite de quarta-feira, de novo, 7 horas da noite, para a gente começar um chapter. Obrigado, Gerson, pela apresentação, por toda a introdução que você trouxe aí para a gente. Obrigado a todos de estarem aqui com a gente também, de vir participar dessa aventura que a gente vai participar hoje, né? Essa apresentação, apesar de ser eu que vou conduzir ela foi produzida pela CFG Soluções Corporativas, que é uma iniciativa ainda minha, do Gilberto, do Gerson. Então, a nossa ideia aqui hoje é mostrar para vocês um pouco daquilo que a gente faz lá dentro de casa, né? Lá dentro do nosso estudo de metaprogramas, tá? Então, vocês vão ver praticamente o que acontece enquanto a gente está estudando um metaprograma. E para esse fim, eu acho que a gente pode ter uma escolha, eu quero uma interação de vocês, uma participação de vocês aqui. Então, eu gostaria que vocês fossem pensando em qual metaprogramas, e a gente trouxe 3 metaprogramas para vocês escolherem, e um deles a gente vai fazer o estudo aqui agora, ao vivo, para vocês verem como isso funciona. E, assim, lógico, vão ter coisas que vocês vão achar muito legais, vão ter coisas que vocês vão achar alguma coisa legal, e vão ter coisas que vocês vão achar que não devem fazer. E aí é a sua oportunidade de você aprender um pouco mais com a gente, talvez trazer um pouco do que você pensa também, né? Para a gente poder aprender com você e a gente trocar. Porque aqui ninguém sabe tudo, essa é a verdade, né? Então a gente traz mais uma forma, mais um jeito que se você quiser e puder e quiser levar isso para você na sua vida, você vai conseguir aproveitar para estudar metaprogramas, tá? Os 3 metaprogramas que a gente decidiu deixar à disposição para a escolha de vocês aqui, é o metaprograma de autoridade, ele é o número 23. Ele trata de interno e externo. Os 2 polos desse metaprograma são o polo interno e externo. Então, vocês pensem aí se isso é o que vocês querem ver hoje a gente estudar. O outro fala da zona de tempo, é o número 57. Passado, presente e futuro, o time zones. Gilberto, você quer falar alguma coisa? Quero. Enquanto você fala, eu vou apresentando aí algumas características desse metaprograma para que o pessoal tenha uma noção do que é e possa fazer, então, a escolha. Eu vou apresentar a tela a partir de agora, tá? Fulvio, eu vou solicitar que as pessoas mandem uma mensagem lá no grupo de WhatsApp que estão aqui na sala, porque nós preparamos um material para compartilhar e nós vamos compartilhar um material diretamente com as pessoas que estão conosco aqui, ok? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então é isso, nós estamos no nosso encontro semanal de metaprogramas e como eu já havia falado para vocês, a gente vai fazer o estudo de um metaprograma. E quando a gente fala de metaprograma, né, muito a gente fala do que é a personalidade das pessoas, né? E você perceber o metaprograma da pessoa e conseguir trazer aquele metaprograma para você faz com que você consiga começar
a esbarrar naquilo que o Michael Hall chama de entender alguém. Então, para você realmente entender uma pessoa, você precisa perceber, conhecer os metaprogramas dessa pessoa. E, obviamente, para que você possa fazer esse tipo de exercício, você precisa trazer aqueles metaprogramas para você, ver como eles funcionam aqui em você. Todos nós temos metaprogramas. Seguimos, Gilberto? Seguimos. Então, como eu estava dizendo para vocês, o metaprograma 23 é um daqueles que a gente quer trazer aqui para vocês, para ver se interessa. A gente está estudando ele hoje, né? O 23 fala da fonte de autoridade, né, interno e externo. É um metaprograma que trata do local onde se busca a autoridade para a tomada de decisão, o locus de tomada de decisão. Ao estudá-lo como coach, você vai descobrir que para expandi-lo não se trata de trocar a fonte, e sim agregar outras, aquelas que você já possui. Então, principalmente isso a gente vai falar se a gente escolher o metaprograma 23. O Gilberto, se quiser fazer alguma colocação. Está perfeito. Em seguida, Okay. Nós temos o 57. O metaprograma 57, que é o de zona de tempo. Passado, presente e futuro são os polos desse metaprograma, os extremos, né, a gente fala. Este metaprograma trata do tempo em que vivemos e suas características e consequências. A sensação de viver aprisionado pelo tempo é uma das grandes disfunções trazidas pelos coaches. Você vai descobrir que o tempo não existe e que é apenas uma forma de inventarmos para lidar, uma coisa que inventamos para lidar com os eventos. É isso que a gente vai tratar, principalmente se a gente for falar um pouco desse metaprograma do 57 hoje, né? Como a gente pode compreender um pouco melhor este metaprograma. O próximo, então, da lista é o 59, qualidade de vida, e trata dos polos ser, fazer e ter. Um dos exemplos mais frequentes que o Michael Hall usa quando se refere a termos inespecíficos trazidos pelo coach é qualidade de vida. Depois de entender que esse metaprograma, você nunca mais vai comprar a qualidade de vida como algo que você como que você algo pronto. Tá? A qualidade de vida ela é muito circunstancial para cada pessoa. E quando a gente fala desse metaprograma, a gente fala diretamente da forma como você escolhe o tipo de importância que você vai dar na sua vida e como o que você vai nomear qualidade de vida para você. Então, quando alguém vem falar com você de qualidade de vida, necessariamente você tem que dar uma exploradinha nesse metaprograma. E é disso que a gente vai falar. Então, essa é a lista dos 3 metaprogramas. Fica aí à disposição de vocês. A gente precisa estipular um tempo. Eu vou pedir para que o Gerson, o Gilberto, determinem aí como é que nós vamos capturar essa informação do pessoal, qual o metaprograma que a gente deve estudar hoje. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Minha boca fica bem seca. A gente pode... Bom, nós temos 3 metas programas. O 56, o 59... 23, 59 e 57. 23, 59 e 57. Ou 57. Qual que vocês gostariam de Podemos de colocar ouvir aqui no chat e qualidade de vida, 4 votos. Interno e externo, 1 voto. Nós temos mais 1 minuto. Qualidade de vida 5 chama votos. atenção, né? Bom. Muito bom. Posso dizer que é o menos polêmico, é um dos menos polêmicos. O do tempo é bem polêmico.
Mas o qualidade de vida também é muito gostoso. É Qualidade muito de vida gostoso. ganhou, o Fulvio. Ganhou? Ganhou. É. Bom, se vocês desejarem mesmo, né, e gostarem do que vocês vão ver aqui hoje, e essa é a forma que vocês vão dizer pra gente que gostaram, tá? Se vocês quiserem mesmo, vocês podem colocar várias e várias mensagens no grupo do Chapter, falando, pedindo para o pessoal da CFG trazer os outros metaprogramas em outras apresentações. Porque eu tenho certeza que a equipe do Chapter vai entrar em contato com a gente, vai marcar, e se vocês ficarem com essa vontade de um pouquinho de quero mais, é a chance de vocês de ter a gente aqui de novo e a gente poder trocar de novo um pouco mais de experiência. Então, vamos lá. Qualidade de vida, metaprograma 59, né? O Gilberto vai preparar aí o material que a gente deixou especificamente pronto para vocês aqui do Chapter, né? E a gente vai começar com a descrição desse metaprograma, como ela está no livro. Vocês vão ouvir a gente ler um pouco do livro, tá? E desse pouco que vocês vão ouvir do livro, a gente vai ainda fazer alguns comentários. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu peço para que vocês anotem e que vocês tragam essa pergunta no finalzinho para a gente poder trazer o que a gente puder de resposta para vocês, e se não ficar bem respondido ainda, vamos buscar essa resposta para vocês, porque também a gente não sabe, como eu disse no começo, a gente também não sabe tudo, nós estamos todo mundo aqui junto aprendendo, tá? Então, a gente começa assim, a gente elege o metaprograma do qual a gente vai estudar, ou o metaprograma do qual a gente quer preparar um conteúdo, ou o metaprograma do qual a gente vai fazer uma palestra. Então, a gente elege ele segundo o contexto que a gente tem, né? Porque o estudo da neurosemântica, ela é uma coisa muito para o metacoach, muito para o profissional de PNL neurosemântica. No entanto, para o público, ele não é tão interessante. Então, a brincadeira aqui é a gente entender o que está escrito no livro, realmente se aprofundar nas palavras que estão escritas ali, entender as relações e depois transformar isso num conteúdo. Então, a primeira parte do que a gente faz é isso aqui que vocês vão ver agora. Eleito o metaprograma 59, qualidade de vida, a gente começa assim. Metaprograma 59, qualidade de vida. Ser, fazer e ter. Então são 3 polos, é um metaprograma tripolar. Isso significa que ele é mais ou menos como um triângulo assim, tá? Você pode estar um pouco no ser, um pouco no fazer, um pouco no ter, um pouco para lá, um pouco para cá, e essa é a questão que a gente vai trabalhar, né? Esticar isso significa esticar em forma triangular. Ok? Descrição do metaprograma. Qual é o seu ponto de vista sobre a vida? Sobre viver e ter uma vida com qualidade. Então, nós estamos falando aqui sobre ponto de vista sobre a vida, perspectiva da vida, ponto de vista, como eu olho a vida. É isso que tem na primeira frase. Você tem a sensação a crença, a percepção de que a vida consiste em ser, fazer ou ter, ou alguma combinação dessas coisas? Como você percebe a vida e a sua qualidade em termos de ser, fazer e ter? Ver a qualidade de vida em termos de qualquer uma dessas ideias para diferentes estilos de vida, em termos de qualquer uma dessas ideias, gera diferentes estilos de vida, escolhas, emoções e foco. Então, observem que a sua escolha a respeito do metaprograma, o que você vai escolher sentir, o que você vai escolher, está diretamente relacionado a que polo desse metaprograma que você está. Então, ele, segundo o texto, ele vem antes da escolha.
Por isso que ele trata da qualidade de vida. Aqui eu defino como eu vou definir o que é importante para mim. Se é em termos de ser, se é em termos de fazer, ou se é em termos de ter. Então eu vou definir o que é a forma como eu defino o que é importante para mim. É tudo sobre como fazer. Como eu faço para escolher algo que é importante? Eu vou em termos de ser, eu vou em termos de fazer ou vou em termos de ter? Né? É dessa forma que a gente trabalha com esse metaprograma. E isso define, então, o estilo de vida que eu vou ter, as escolhas que eu vou fazer, as emoções que eu vou sentir, o foco da minha vida. Essa pequena esticada nesse metaprograma pode mudar todas essas coisas ao mesmo tempo. Então veja como esse metaprograma é realmente poderoso. Olhando no chat. Então, os valores de uma pessoa que usa a forma de ter são diferentes dos valores de uma pessoa que usa a forma de ser ou dos valores de uma pessoa que usa a forma de fazer. Então, nesse momento, você percebe que qualidade de vida para o seu coach depende do polo que ele está se encontrando naquele contexto. Em como ele está fazendo com ele mesmo. Não daquele jeito que ele acha que ele está fazendo, mas como realmente ele está agindo. Né? Até que ponto... então, aí, logo em seguida no livro, vem as perguntas de iniciação. Eu preciso de um timekeeping, viu, pessoal? Se eu estiver passando muito tempo em algum ponto, me avisem aí, tá? Os dois ajudantes que eu trouxe hoje para o chapter, eles podem me ajudar nessa parte. Até que ponto você pensa sobre si mesmo em termos do que você faz, do que tem ou do que vivencia em seu ser? Até que ponto você pensa sobre si mesmo em termos do que você faz, do que tem ou do que vivencia em seu ser? Qual é a qualidade do seu desempenho? Qual é a qualidade da sua posse? Qual é a qualidade da sua experiência? Você sabe me responder essas perguntas? Essas três perguntas que estão ali na elicitação do metaprograma. Você sabe me responder? Qual é a qualidade do seu desempenho? Você acha que a qualidade do seu desempenho é um substantivo? Você acha que a qualidade do seu desempenho é uma nota de 0 a 10? Como é que você enxerga? Como é que você percebe essa qualidade? Quando você está se desempenhando. Ela é alta, ela é baixa para você? Como ela funciona? Qual a qualidade da sua posse? Quando você tem alguma coisa, como é para você? Como você se relaciona com isso? Como é a qualidade de ter as coisas para você? Você gosta disso? Não gosta disso? É bom? Não é bom? Qual é a qualidade da sua experiência, daquilo que você vivencia? Como é isso para você? É melhor? É mais importante do que os outros? Talvez você esteja aqui no ser. Não é definitivo, tá? É só uma pista do que pode estar acontecendo. Então, você com essas três perguntas, qual a qualidade do seu desempenho, da sua posse e da sua experiência, você pode fazer para o seu coach e ver qual dessas qualidades tem mais peso. Qual delas é maior? Com qual delas eu me ligo melhor? Às vezes pode ser duas, pode ser mais, pode ser três. Né? Como é? E aí você vai aprendendo sobre a personalidade do seu coach. E ele principalmente vai aprendendo. Porque ele vai estar falando coisas que ele não está acostumado a falar. O que é mais importante para você ser, fazer ou ter? O que é mais importante para você? Ser, fazer ou ter? Lembra que você determina essa importância pelo metaprograma. Então vira um ciclo, né? O que é mais importante em termos de ser, eu acho mais importante ser. Em termos de ter, eu acho mais importante ter e assim por diante. Ser, fazer e ter são os três polos desse metaprograma. A gente tem bem certo que o Michael colocou para a gente que o ser está no eixo do significado, né? O metaprograma, o polo do ser desse metaprograma, ele fica no eixo de significado, enquanto o fazer, desculpa, fica no eixo da performance.
E o ter, hein, gente? Que eixo que ocupa o ter? Será que ele ocupa um eixo? Os metaprogramas, eles todos têm essa característica, eles vão se desenvolvendo com você durante a vida. É a sua personalidade, é o que você aprende a fazer. Eles têm essa característica. Então, quando eles vão se desenvolvendo com você na sua vida, eles vão evoluindo, né? Então, a gente suspeita, aqui dentro da CFG, isso é só uma opinião nossa, isso a gente ainda não validou com literatura para saber se é mesmo, que o ter, ele está lá no começo da vida. Então, você começa a vida no polo do ter. É tão forte o ter as coisas que quando você é mais novo, ter é tudo que você sabe. Você não sabe fazer e você não sabe fazer. Então você começa a se relacionar com as coisas através do ter. Você começa a se relacionar com as suas emoções através do ter. Você começa a se relacionar com a sua qualidade de vida através do ter. Com os seus valores, os primeiros valores que você vai ter na sua vida, eles são em sentido dos teres. O que é meu, o que é seu, o que sou eu, o que é minha mãe. Então, é tudo que eu tenho. E aí você começa a se desenvolver nesse foco. A partir daí, você vai ver lá embaixo, no contexto de origem, que a gente vai falar que os outros polos também vão se desenvolvendo. Mas isso é só uma opinião nossa, tá? É o que a gente conseguiu deduzir aqui, a gente ainda precisa validar isso com o Michael Hall. E a gente está fazendo esse trabalho, não para. A gente vai evoluindo, cada vez mais vai evoluindo. E vamos gerando material e escrevendo em cima, e assim a coisa vai evoluindo. Vamos lá. Continuando a identificação. Como é que eu identifico, né? É muito importante, em termos de metaprograma, eu perceber o metaprograma. E como é que eu faço para ser exímio, rápido, muito bom em perceber o metaprograma na outra pessoa? É quando eu percebo o metaprograma em mim. Ok? Quando eu percebo o metaprograma em mim, eu consigo começar a perceber o metaprograma nas pessoas. Eu consigo, através, inclusive, de uma coisa que a gente chama neurônios espelho. A gente entra numa empatia com aquela pessoa, a gente entra num estado coach com aquela pessoa, a gente entra num coach container, seja lá o nome que você quiser dar. Mas é aquele negócio que acontece entre a gente, que a gente começa a perceber o outro. Né? Então, aquele negócio lá, você percebe quando principalmente você percebe em você o metaprograma. E fazer é um foco em uma perspectiva muito ativa. Quem é do metaprograma fazer, quem tange, cria seus valores, suas crenças e sente suas emoções pelo foco do fazer, em termos de fazer, ele tem uma perspectiva muito ativa da vida. Este metaprograma descreve aqueles que são muito orientados para o desempenho e realização. Então você pode fazer uma referência lá no metaprograma de dominância. O cara que tem orientação lá no metaprograma de dominância para realização, ele provavelmente vai estar aqui no fazer. É uma coisa que você pode investigar. Assim você vai começar a aprender a ver isso no seu coaching, você mesmo. Em que contexto você usa o seu fazer? Em que contexto você usa o seu ter? Em que contexto você usa o seu ser? Né? E assim você vai aprender o que é metaprograma para você e para os outros. Para eles, a vida é fazer. O metaprograma de execução forma a pessoa orientada para as tarefas. Pode levar a uma grande autoconfiança. Então você vai ver lá no metaprograma de número 50, que é o de autoconfiança, que essa pessoa atende também. Então se aparece a autoconfiança ali, você pode investigar esse metaprograma de fazer também. No que pode fazer o metaprograma ativo, então a resposta somática dele, né, além do dominância ser para orientação de realização, autoconfiança alta, a resposta somática desse cara, que é o metaprograma número 51, deve ser a resposta somática ativa. Então, assim, você começa a perceber, você conhece pessoas ativas, que têm orientação para realização, que têm uma autoconfiança. Você conhece pessoas assim? Você já se viu assim em algum contexto? Você consegue ser assim se você quiser? Como você faz isso para fazer? Para olhar a vida e começar a criar as suas crenças e as suas emoções e os seus valores a partir do que é fazer. Você sabe fazer isso? Porque se você não sabe, aqui é o teu momento de aprender.
Então começa a fazer aí com você, vai fazendo o fazer. Porque quando o coach aparecer na tua frente, ele tiver desse jeito, você vai saber. E é nesse momento que você vai ter aquele momento coach de esticar o metaprograma dele. Lembra do momento coach que a gente tem que pegar na sessão? Pega o momento coach. Então você vê o metaprograma, o cara tá ali no ser, ele tá ali no fazer, ele é dominante, você pode fazer isso com ele. Pode intervir nisso. Ter é o foco da posse. Possuir e reivindicar. Com propriedade própria. Observe quantas palavras de propriedade tem aí. O Michael não escreveu isso daí de graça. Né? É sobre ter. Aqui, os valores de riqueza, posse, status, fortunas, etc., são altamente valorizados como o que é mais importante. O perigo em definir a vida em termos de ter é que podemos colocar o nosso valor e estima como pessoa naquilo que a gente tem. Então, você vale o que você tem. Isso é o grande perigo de você ter uma dominância pelo ter. É um dos grandes perigos, mas um deles, né? E a gente está falando, inclusive, do metaprograma autoestima, autoconfiança, né? A autoestima incondicional ou condicional, que é o metaprograma lá 51, tá? Então, se você percebe uma autoestima condicional, provavelmente o foco daquela pessoa, você também vai perceber um pouquinho do metaprograma de ter naquela pessoa. O que, que ela tem que está deixando aquilo condicional? Ou como ela trabalha com isso? Ela fica condicional primeiro para depois ela ter o negócio com o ter? Ela tem o negócio com o ter primeiro para depois ela se colocar condicional? Como é a estrutura, o passo a passo do que ela faz? Como ela faz o que ela faz? Né? Porque é sobre mudar este como fazer, que você muda tudo. Não mudar o que você está fazendo. E o papel do facilitador, o papel do coach é exatamente mudar isso. Né? Então, observem as palavras de propriedade também. Isso é muito importante. Você vai ouvir isso acontecer lá na sessão. Ele vai fazer aquilo na sua frente, assim como quando você está com foco no ter, você também faz com você mesmo. Então, aprenda consigo. Você vai ver no espelho. Ser é um foco muito mais interno. À medida que voltamos nosso foco para o valor de experimentando por si só, ou seja, de mim para mim mesmo, experimentando por mim mesmo, isso corresponde ao metaprograma autoestima incondicional, onde reconhecemos riqueza e valor no nosso estado de ser e por ele próprio. O metaprograma de autoestima incondicional é o 51. A perspectiva do ser, a forma como eu olho a vida, o ponto de vista que eu tenho para olhar a minha vida, do ser como fator crucial na qualidade de vida, incentiva tanto o coeficiente emocional quanto o coeficiente espiritual. Então, mexe com as outras inteligências. Tá? É uma apreciação, ele pode trazer um pouco de apreciação de meditação, um pouco de apreciação do não fazer. Então, quem está mais para o ser, ele tem mais essa do não fazer. Todos os metaprogramas extremados e diretores, eles são problema para uma pessoa. Como? Quando? Quando, por causa de um metaprograma, você começa a fazer alguma coisa que começa a impactar a sua vida. Isso acontece com quem é pessoa de ser? Acontece sim. Se a pessoa não estiver equilibrada e estiver só no ser, ela vai ficar o dia inteiro meditando e não vai trabalhar, e não vai cuidar de si, não vai ligar para aquilo que ela tem, vai deixar a casa dela, o carro dela, as coisas dela, tudo ir para o espaço, só porque agora o importante é só ser, ser, ser. E não é assim que a gente deve ter. Perceba que você pode, e você, se quisesse ter uma vida mais saudável, isso significa equilíbrio. Não é que eu estou te dizendo que existe um jeito certo. Cada contexto precisa de um polo, às vezes.
Mas, no entanto, você tem que ser apto a ir de um polo a outro muito rapidamente. Você tem que estar apto a aprender a lidar com esses polos e com os desafios que ele traz para você. É sobre isso, porque isso vem de súbito em você, isso vem pela vida, e aí você se desequilibra. É nesse momento que você se sente fora de si, se sente desequilibrado, né? É assim que a gente faz. Então, se para você não é também, eu vou querer ouvir um pouco disso depois que a gente terminar aqui, tá? Bom, idioma, como você ouve, né? Escute as palavras fazer, ter e ser e os seus sinônimos. Então, para você identificar nas pessoas e principalmente em você mesmo, ouça o que o código da sua boca fala, porque o código que sai aqui, ó, as palavras que codificam os significados que estão na sua mente. Por isso que muitas pessoas acreditam que palavra tem poder. E em verdade, segundo a neurosemântica, a palavra é o código que codifica o seu significado. Então, quando você fala, você expressa a sua crença, o seu valor, a sua emoção e o seu metaprograma. Pelo jeitão que tem aquilo, pelo sentido que tem aquilo, você consegue perceber aonde, em que polo que a pessoa está. Quem é você? E a resposta é uma pergunta muito boa para você identificar o metaprograma. Normalmente, quando você faz a pergunta, quem é você? Para o seu coach, ele responde assim, eu sou um engenheiro de software. Em geral, você pode começar a investigar pelo desempenho, pelo fazedor. Né? Você pergunta para ele assim, então, quem é você? E ele fala, eu sou dona de casa. Essa, você pode começar, ouviu a palavra dono de casa? Não é algo que eu faço, é algo que eu sou porque eu tenho alguma coisa. Ouviu? Não é minha profissão. Hã? Então é isso que a gente tem que treinar a ouvir. Né? Ele vai falar para você, é nesse momento que você tem que pegar para saber onde é que está. Onde é que é o ponto, aquele ponto coachável da sessão, né? E também, óbvio, tudo isso aqui que eu estou falando é o conhecimento que vai ser interessante para as pessoas. Tudo isso aqui, você pode imaginar agora como você pode ajudar as pessoas. Como você pode realmente pegar aquelas pessoas ou você mesmo e transformar em pessoas mais equilibradas. Então, agora, com esse estudo, a gente está pronto para ir para o próximo passo. O próximo passo que é produzir conteúdo, produzir realmente aquilo que a gente chama de conhecimento palatável pelo público. Então, faltam 2 passos, né? Primeiro, eu identificar o meu público, e aí formatar esse conhecimento que a gente adquire dessa forma aqui, lendo, né? E agora a gente vai passar já para o bate-papo que a gente faz depois do metaprograma, de ler o metaprograma. Então, a gente adquire esse conhecimento e depois vai para a produção exatamente. Contextos de origem, o que, como experimentamos, aprendemos, né? Quando a gente experimenta, a gente aprende. O que e como aprendemos o que é importante na vida constitui este metaprograma. Então, o que e como aprendemos o que é importante na vida, perceba isso, constitui esse metaprograma. Os contextos da vida familiar e escolar, no início da vida, costumam definir nossas estruturas para validar como avaliar a importância e o significado da qualidade de vida.
Então, quando que eu formo esse metaprograma? Quando que eu determino, o Fúvios é fazer? É mais ou menos ali entre os 15 e os 25 anos, que a gente fecha a nossa personalidade, que eu sou assim e o mundo tem que me aceitar assim, e eu não vou mudar para o mundo. Com 25 anos, quem já teve 25 anos sabe do que eu estou falando, né? E depois você vai aprendendo, depois de umas 2 ou 3, que você às vezes precisa realmente, né, em algum contexto, que seja importante para você se adaptar ao mundo, né? E aí é que vem aquela briga, aquele struggle, né? Então a sua personalidade começa a brigar com o mundo, começa a ter espaço para ter emoção negativa, porque a tua expectativa era uma e o mundo te entrega muito menos coisa. Então você começa a fazer isso com você e vai virando um vício, né? Bom, isso é o que a gente pode extrair daqui do metaprograma. Óbvio, se a gente quisesse fazer 4 horas de bate-papo de cada parágrafo, trazendo cada opinião, levantando cada palavrazinha, a gente poderia. A gente fez isso com um dos metaprogramas, que é o de tempo. Eu, o Gerson e o Gilberto. A gente passou umas 4, 5 horas em cima do metaprograma, porque ele realmente é desafiador, né? Este aqui a gente demorou umas 2 horas. O que eu trouxe para vocês, resumidamente, através de uma apresentação, através de uma palestra, é todas essas 2 horas resumidas. Os pontos mais importantes, aquilo que a gente percebeu, como vê, como não vê. E agora a gente está pronto para entrar num debate. O que vocês acharam? O que vocês perceberam aqui que a gente não percebeu? O que passou e que a gente não viu? Quem quer falar? Quem quer participar desse estudo? Quem gostaria de participar e de trazer uma opinião? Um de cada vez, por favor. Sinta-se à vontade. Boa noite. Boa noite. Mas quem fala? Professor Luiz, Rio de Janeiro. Oi, professor, tudo bem? Me desculpa aí porque eu tenho atrasado aí, mas eu tô aqui. Já até baixei o tal do... Esse negócio que vocês colocaram aí. Eu só quero acompanhar a conversa. Eu adoro esse bate-papo de chapter. Gente, ser coach é muito bom. Boa noite. Boa noite, obrigado. Eu gosto do humor. Alguém que está aí me vendo agora sabe o que eu estou falando. Ó, presta atenção nesse recado. Só assistir agora, só assistir. Ouvir da IC. Coach é ouvir da IC. PNL, tudo de bom. Adoro. Obrigado. Obrigado, professor. Gente, vamos lá. Tem alguém que pode trazer alguma coisa para a gente? Fúvios, eu vou falar. Posso? Oba! Andréia. Você? Se me permite, eu vou dar uma faladinha. Alguém abriu um microfone e está alto para mim, mas vou tentar falar. Não estou conseguindo falar. Quem é? Ai, melhorou. Tô. Obrigado. Metaprogramas, eles são uma das maneiras de geração e criação de significado. Não só eles geram significado, como eles nos ajudam a manter os significados no sistema mente, corpo e emoção. Então, essa é uma explicação que eu acho que é válida, principalmente para as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Nós estamos falando de metaprogramas assim, sem dar um enquadramento um pouco maior a respeito do que eles são. Eles são categorizados como estilos individuais de escolha, eles são categorizados com várias outras definições, mas na realidade eles são o filtro, a lente, a moldura pela qual eu vou ser no mundo, eu vou ter no mundo. E aí você começa a explicar a qualidade de vida que faz parte de 4 grandes grupos, né? Eu acho também válido a gente colocar isso. Então, no caso da qualidade de vida, ele faz parte do grupo de metaprogramas semânticos, aqueles que vão atribuir significado à nossa vida. Como é que nós vamos dar significado às coisas? E independente dele ser um metaprograma do grupo dos metaprogramas semânticos,
todos os metaprogramas são geradores de significados. Aqueles que pertencem ao grupo dos metaprogramas semânticos, eles têm uma carga mais forte de significância no nosso grupo de metaprogramas. Eu só senti falta desse enquadramento inicial. E aí, a minha contribuição é com essa introdução, principalmente para as pessoas que não conhecem. Eu sei que nós temos trainers aqui, e eu vou estar chovendo no molhado. Os trainers me perdoem essa minha introdução, mas eu achei importante para os nossos convidados que não conhecem o que é metaprogramas. Dentro do nosso contexto do metacoaching, sem metaprogramas, gente, você fica ceguinho. Você se perde no diamante da consciência e você fica sem saber muito o contraste. Eu gosto de imaginar que os metaprogramas, eles nos oferecem o contraste. E para sermos coaches, nós temos que fazer o quê? Abrirem possibilidades e perspectivas à autoconsciência dos nossos clientes. Então, o metaprograma vai servir quando uma pessoa está muito no ter. Você pode vir com a pergunta de identidade. Mas quem é você que tem tudo isso? Né? E o que você faz para ter tudo isso? Então, eu começo a expandir naturalmente numa conversa e usando o contraste dos metaprogramas. Era isso. Fantástico. O que dizer? How fantastic! Só isso, não tem muito o que mais dizer. É exatamente isso que você falou, principalmente quando você estava falando, né? Eu estava também lembrando do negócio do filtro, né? Eles são um filtro por como a gente faz. Então, é a lente, é isso mesmo. É exatamente isso que você trouxe e realmente faltou, porque a gente veio com a expectativa de ter esses complementos mesmo. Então, a gente trouxe algumas lacunas para vocês estarem trazendo aqui para a gente os complementos, e eu agradeço demais a sua participação, amiga. Muito, muito obrigado. Quem mais pode trazer alguma coisa que percebeu? Posso botar minha cunha? Pode, professor, Tá? lógico. Direto do ponto. Eu aprendo o INAP. Doutor Jairo Mancira, médico da Marinha, criador do INAP. Direto do ponto. Você que é especialista nessa parte. Qual é a parte no campo? Tem a gnosologia, axiologia e epistemologia, em termos de ciência. Eu perguntei lá, não tive resposta satisfatória. Você é bem objetivo. Doutor Dalton, do INAP. Estou fazendo curso com eles. Vai terminar agora em novembro. 2. Direto do ponto. Doutor Jairo, onde é que entra o coach no campo epistêmico? Psicologia, sabe? Psicanálise, Freud arrancou da realidade. Isso aqui interessa a psicanálise. Vamos lá. Psiquiatria e neurologia é para médicos. Dedicada a 10 anos de Professor, terapia, só um minuto, querido. Onde é Só um que entra o minuto. trabalho do coach, da semântica, no campo epistêmico? Qual é Só um minuto, professor. que nos pertence? Parei, para você. Vai, direto no ponto. Professor, assim, eu não sou completamente especialista em todos os assuntos, não sou psicólogo, tá? Eu sou um praticante de PNL, sou metacoach, sou trainer em neurosemântica e eu posso responder um pouco daquilo do que eu já estudei. Essa parte eu não estudei. Então, se o senhor quiser uma resposta bem boa para esse tipo de pergunta, eu aconselho o senhor perguntar para o Dr. Jairo Mancilha mesmo. O senhor não tem contato dele? Ele não me respondeu. Ele não te respondeu? Então, realmente, ele é a pessoa mais especial para o senhor poder perguntar, tá? Jairo, na aula, doutor Dalton. No entanto, professor, deixa eu só terminar o que eu estava falando, professor. No entanto, aqui no chapter, a gente tem um objeto de estudo específico. E nós estamos falando de metaprograma. Então, se o senhor tem alguma coisa para falar de metaprograma, seja muito bem-vindo e traz para a gente a sua opinião. Agora, se o senhor quer fazer alguma pergunta, trazer algum ponto mais polêmico, não é esse o momento nem o espaço para isso. A gente tem esse momento e tem esse espaço. O senhor pode dar uma procurada na gente ali dentro do grupo do chapter, que a gente abre
abre esse espaço para o senhor e a gente vai chegar nesse ponto que o senhor quer e trazer toda a explicação que o senhor precisa, mas não é agora e a gente tem um tempo limitado. Então, eu quero deixar para as outras pessoas também terem uma opção de trazer um estudo, de complementar o nosso estudo de metaprograma. Se você ouviu alguma coisa que você percebeu, que você viu, você tem alguma coisa a complementar, alguma dúvida sobre esse metaprograma, o que você ainda não entendeu dele, né? O Fulvio, eu gostaria de fazer um comentário. Eu gostei muito quando você falou que o metaprograma a gente primeiro deve perceber na gente para depois aplicar. E esse comentário da Andrea a respeito do enquadramento dos semânticos e dos outros metaprogramas, uma coisa que aconteceu essa semana, eu estava numa conversa com a Inês e tinha acabado de fazer um atendimento, um cliente que tem um objetivo corporativo, né? Ele é estrangeiro, veio para o Brasil para lançar um projeto de ordem social. E eles pediram apoio para ajudar a organizar, se prepararem. E aí eu conversei com eles, terminamos, eu fui para uma reunião que eu tinha marcado com a Inês e estava um pouco incomodado com o ocorrido na sessão. E a Inês, a Inês Yoniama, como tem uma perspicácia muito boa, ela não perdeu a oportunidade, me arranca aquela espada da bainha e dá umas cutucadas em mim. E aí eu pude perceber, primeiro, o metaprograma que eu estava operando. Foi assim, acendeu a luz no fundo da caverna. Depois eu pude perceber o metaprograma que o cliente estava operando. Nós terminamos a conversa por volta do meio-dia e 1h30 eu retomei um atendimento com ele, né? Impressionante como houve uma mudança no meu estado de atender, no meu estado fisiológico e na forma com que eu conduzi o programa, a conversa, depois que eu percebi e identifiquei rapidamente o metaprograma que ele estava usando. E aí eu pude até calibrar com ele dentro da linguagem dele, do estilo dele, e ajudá-lo a perceber aquela rigidez no extremo, num polo do metaprograma. E fiz um desafio. Qual era a disponibilidade dele para flexibilizar? Né? E se ele queria flexibilizar, quando ele demonstrou uma resistência na flexibilização, eu usei o confronto do objetivo que ele queria. Sem aquela flexibilidade, qual o risco de não atingir o resultado? Foi fenomenal, a conversa fluiu e nós tivemos um resultado assim extremamente impactante, que a parceira dele nesse projeto me ligou um tempo depois dessa nossa conversa, assim, maravilhada, impactada. Olha, se você não tivesse intervido dessa forma, nós não teríamos, o projeto teria parado ali, né? O tamanho do privilégio da gente entender e perceber metaprograma. Percebe, de tudo que você falou, eu ouvi uma coisa que me pareceu muito importante. Eu vou trazer um pouco de atenção para isso que você trouxe agora no final. Tudo que você falou sobre percepção, perceber, aprender e tal, não sei o que, resultou em a conversa fluiu. E aí eu tive mais resultados ainda. É sobre isso mesmo, a conversa fluir. Quando você consegue entender a pessoa pelos seus metaprogramas, você se torna um comunicador muito poderoso. A conversa começa a fluir entre você e ele. E se você quer ensinar um gerente de RH a fazer isso, se você quer ensinar um pai a fazer isso, se você quer ensinar um presidente a fazer isso, a forma, escuta agora essa, a forma é a mesma. A que você faz com você pode fazer lá, e ele vai aprender, e ele vai aperfeiçoar do jeitão dele, mas a forma é a mesma. Isso é poder. Quando você mexe com isso, que nem o Gerson estava falando, eu vou até perguntar para o Gerson, e eu quero que vocês entendam que a PNL não é sobre manipular ninguém, tá? É sobre comportamento.
É sobre você fazer match, complementar o comportamento em prol de uma generatividade, de um crescimento junto. Ela não funciona se for esse negócio de manipulação que vendem aí por aí. Isso é mentira, isso é charlatanismo, isso não é PNL, pode ser até alguma ferramenta baseada, mas não é sobre PNL. PNL não funciona assim, você precisa estar junto com a pessoa, acompanhando a pessoa, né? Então, mas a percepção que você tem quando você consegue ouvir o metaprograma do outro, você consegue ver o seu metaprograma, a percepção que você tem é que você controla o game. Você tá ali, você controla o jogo, você dá fluidez, você breca a conversa, você começa a dar passo na conversa, aí você começa a brincar. Aí, aí vira brincadeira. Você começa a brincar com o outro e começa a levar o outro mais ou menos assim, como se você pudesse realmente facilitar. Lógico, você não vai levar ele para um lugar que ele não quer, mas você começa realmente a ter o poder de colocar pedras naquele caminho tortuoso dele, pedras que são pedras alinhadas para que ele possa seguir por aquele caminho. Parece que você limpa, tira a sujeira, tira a poeira para aquela pessoa poder andar. Flui. A sensação é de fluidez. Então, quando você sente a sua comunicação fluindo com a pessoa, pode crer, você fez um match, você entendeu ela. Você trouxe o metaprograma. Você pode, isso é natural, isso a gente faz antes mesmo de aprender que a gente faz. Porque a gente aprende a fazer antes de conhecer, antes de aprender o que significa cada uma dessas coisas no livro. A gente já aprende a viver. Não tem um livro que me ensina a viver. Eu aprendo a viver primeiro, depois eu escrevo um livro sobre a minha vida. Né? É assim que a gente faz. O conhecimento, ele vem depois do aprendizado, não antes. Ninguém consegue aprender nada com conhecimento. Você só aprende as coisas com experiência. Conhecimento, ele embasa, ele dá substância, mas ele em si, ele não dá atrás aprendizado. Gente, mais algum ponto? Sim, tem uma pergunta. A Fernanda perguntou se metaprograma tem alguma relação com crença. Fernanda, crença é uma coisa que fica mais ou menos ali no nível da identidade das pessoas. Né? Então, a sua crença, provavelmente, ela tem relação com muitas coisas. E você relaciona as suas crenças com os seus metaprogramas e os seus metaprogramas com as suas crenças. Eles são filtros para que você crie as suas crenças. Eles são lentes pelas quais você olha quando você vai acreditar em alguma coisa. Imagina assim, uma lente cultural, tá? A lente do metaprograma, ela é parecida com uma lente cultural. Então, no Brasil ou nos Estados Unidos, você olha para a sua crença no Papai Noel e ele é um Papai Noel vermelho, gordo, da Coca-Cola. Foi a Coca-Cola que desenvolveu esse Papai Noel em 1930, tá? Lá na Alemanha, se você falar a palavra Papai Noel, na Alemanha não, mas ali naquela região eslava, naquela região próxima da Alemanha, ali onde hoje é Montenegro, onde eles conhecem um Papai Noel diferente. É Santa Claus, é vestido de verde, ele tem um cajado, ele é magro. Então, a lente cultural faz eu enxergar a minha crença de forma diferente. A lente do metaprograma também faz isso. Se eu estou olhando pelo ser, a minha crença vai me parecer de uma forma. Às vezes é a mesma crença do outro, só que a perspectiva pela qual eu olho torna aquilo completamente diferente. E nós estamos falando da mesma coisa, mas a forma é diferente. E aí o santo não bate, a coisa não encaixa, a conversa não flui. Então você pode, como interlocutor, como a pessoa que vai ser responsável pela comunicação, transformar a sua forma para encaixar, para se adaptar. Quando? Quando você quiser, quando for interessante para você. Ah, mas isso é egoísta. Mas a vida tem que ser assim, você tem que lutar pela sua sobrevivência, pela sua adaptação. Nós estamos falando de sobrevivência. Não é a lei do mais forte, mas sim a lei do mais adaptável.
Quem realmente é mais flexível, quem realmente tem essa capacidade, normalmente controla o sistema onde está. Isso é a lei da variância requerida, um dos pressupostos da PNL, uma coisa que vem de sistemas de computação. Então, tem um monte de ciência embaixo disso. Eu estou trazendo só a frase para vocês, é uma frase de efeito, mas não pensem que eu inventei nada disso, tá? Metaprogramas é uma coisa que foi descoberta pela Leslie Cameron Bandler em 1972, quando ela estudava ainda com Richard Bandler nos primórdios da PNL. Metaprogramas existem dentro da PNL e eles foram redesenvolvidos, revisitados e aprimorados em muito pelo Dr. Michael Hall. Hoje, lá na PNL, mais ou menos, que eu sei do curso que eu fiz, eu estudei 5 metaprogramas. Aqui na Neurosemântica, a gente tem 60 metaprogramas já catalogados, determinados, definidos. Em literatura, vasta literatura, inclusive tem mais de um livro sobre metaprogramas. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, também tem aonde procurar. Também tem como descobrir sobre isso de graça na internet, tem muito material. É só você procurar as pessoas certas que elas vão te passar os links. As pessoas certas são o pessoal do grupo do Chapter. Vai atrás dessa gente, que essa gente é o top. De reservar. A Eliane Santos havia pedido a oportunidade. Eliane, nós estamos com tempo reduzido, mas eu consigo reservar para você 2 minutos. É possível? Obrigado, pessoal. Eu quero só levantar uma coisa aqui para a gente pensar, porque é uma coisa que eu tenho visto também nos clientes de coaching, eu acho que é útil para todo mundo. Nós falamos hoje sobre o ser, o fazer e o ter. Mas se a gente pensar bem, em épocas de mídia social, nós provavelmente teremos uma outra expansão aí, que é o parecer. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com o parecer, o que vão pensar, o que eu publico, o que eu não publico. Nós estamos o tempo todo, até saiu um filme muito legal no Netflix falando sobre esse domínio da mídia digital, sobre as nossas escolhas, o quanto nós somos manipulados pelo parecer, muitas vezes, porque pessoas estão adoecendo porque não conseguem parecer o que era para parecer. Tem muito mais fake do que pessoas reais expostas para a gente, vidas perfeitas, né? E para nós que somos influenciadores, eu penso que isso é muito importante, nós estaremos nas mídias. O que eu quero? Eu quero mostrar uma vida perfeita, um casamento perfeito e uma família perfeita para que as pessoas me sigam, ou eu posso ser uma pessoa real, com questões, com fraquezas, problemas, e isso me conecta com pessoas reais. Porque às vezes o nosso cliente vai estar num dilema imenso, justamente porque ele está escravo de uma imagem de perfeição que ele tem que passar. Em adolescente isso está acontecendo demais, mas eu vejo isso já no mundo adulto. E adultos sérios e ao mesmo tempo preocupados demais. Então eu acredito que a gente vai acabar tendo um quarto polo aí, que é o polo do parecer. Nós estamos na era do parecer. Antigamente ser era o mais importante, aí depois foi o fazer, depois o ter. E agora me parece que o parecer está mais importante até do que o ter. É uma outra camada de dilema. E penso que como coaches ou terapeutas, para quem é terapeuta, nós viveremos aí uma era bem desafiadora nesse campo e eu já quero deixar aí essa reflexão. Avisa para o Michael Hall que ele precisa expandir o metaprograma. Brincadeira. Não, de verdade, isso é uma percepção que eu já tenho há algum tempo e que eu acho que a gente sempre precisa estar alerta. Porque isso também está dentro desse contexto aí. Em verdade, para alguns isso é uma realidade hoje, né? Para muitos. Para outros vai ser mais para frente. Para algumas pessoas talvez nem tenham essa oportunidade. Mas realmente é um ponto bem importante de se levantar, viu? Bacana essa sua colocação. Pode ser realmente que tenha a ver com esse metaprograma, pode ser que seja um novo metaprograma, a gente ainda não tem essa visualização. Bom, obrigado, pessoal, novamente. Obrigado em nome da CFG. Espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram, né? Quem não gostou, pode sair do chapter agora, não precisa ficar para a sessão de coaching. A Andréia tá batendo as mãos ali, ó, tá batendo, não sei o quê. Gostou, Andréia? É isso que você quer dizer?
Bacana, gente. No vídeo a gente bate palma assim, ó, porque senão fica muito barulho. Vamos bater palma. Não Obrigado, dá para abrir e gente. você ouvir o som, então a gente bate palma. Valeu. Eu sei que muitos gostariam também de contribuir, tem mais informação, mas eu tenho 2 pedidos a fazer a vocês. O primeiro pedido é que nós temos agora uma sessão com a Andréa Cardone, nós precisamos de um cliente para passar por essa experiência, onde a Andréa vai mostrar como que nós podemos usar a questão do metaprograma para uma sessão de MetaCoach, ok? O segundo pedido é um pedido para que você dê um presente ao Fúvios e um presente também para nós da comunidade. Tire uma foto dessa tela, um print da tela, ou marque um comentário lá no grupo do Chapter, para que a gente tenha uma noção de quantas pessoas assistiram e o que vocês estão levando daqui. Tipo, o que valeu a pena você ter reservado essa hora para estar assistindo a contribuição que o Fúvios deu, o Gilberto trouxe, né? E eu pude colaborar também na elaboração desse material, e por isso eu quero solicitar esse presente a vocês. Fúvios? Abrir seu microfone, Fúvios. Eu sei que eu sou muito autoconfiante, eu sei muito daquilo que eu faço, só que você pode me dar um feedback para eu melhorar. Opa! Então, se você tem alguma coisa que você viu e que eu posso melhorar, manda para mim. Por favor, esse é o mais importante que você pode fazer para mim, tá? Por favor. Perfeito. Para quem está chegando na comunidade, não conhece muito dos metacoaches, da neurosemântica, essa característica que o Fúvios acabou de pedir é um padrão que nós temos, porque não quero que você faça um elogio, você gostou ou não gostou, ou que tem problema ou não tem problema, mas o que ele poderia melhorar na próxima apresentação, que detalhe ele poderia fazer para ir para o próximo nível. Às vezes, uma coisa simples, uma observação simples, contribui magnificamente com o nosso desenvolvimento, ok? Sinta-se à vontade e não subestime a sua contribuição. Bom, agora podemos voltar, eu vou interromper a nossa gravação, e aí nós retornamos com esse material para as redes sociais, vamos colocar à disposição. Temos também um grupo no Telegram que foi formado recentemente. Eu compartilhei com vocês lá no link do Chapter os links das nossas mídias. Eu recomendo, dê uma acessada, dê uma consultada. Ainda é muita novidade para a gente, tem coisa nova que eu ainda não acessei e com certeza você vai poder me ajudar e até me dar um spoiler antes da minha chegada lá, ok? Mais uma vez, muito obrigado a todos e nós nos encontramos aqui no Chapter novamente semana que vem. Quarta-feira, às 19 horas.